Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13, o seguinte: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Meu irmão, minha irmã, a porta estreita. Quem nunca ouviu falar sobre ela? Você a reconhece? Você tem passado por ela? Não estou certo se a compreendemos corretamente, já que muitas vezes pensamos nela a partir de nós mesmos. Nós temos nossas ideias, nossas convicções sobre Deus e sobre a vida, e aí passamos a criar a nossa própria porta estreita, e por ela passa o que atende à nossa consciência ou à nossa conveniência pessoal. Muitas vezes fazemos dela uma porta que tem as medidas exatas das exigências de nossa igreja, por exemplo. É estreita para certos pecados que nos causam escândalo e certas atitudes que julgamos inaceitáveis a Deus. Mas de outra perspectiva também podemos errar, aplicando a porta estreita apenas à vida do outro. Em todos esses casos, nós corremos o risco de estar confundindo a porta estreita de que fala Jesus nesse texto bíblico com a porta estreita do nosso coração, de nossa consciência, com a porta estreita da visão que temos de Deus e do Evangelho de Cristo. Pensando nela, olhamos para os outros, para os de fora, digamos assim, para os que gostam das coisas do mundo e para os que ousam questionar as coisas sagradas que tanto reverenciamos e assim os vemos distantes de Deus. Porém, a vida no reino e pelo reino de Deus é, na verdade, um constante entrar pela porta para todos nós, mas pela porta estreita. A experiência com o inesgotável amor de Deus, com a sua graça e com a sua bondade, nos coloca diante da porta estreita diariamente. Pois é, todos os dias isso acontece. O abraço de Deus é largo e amplo, mas, inegavelmente, nos desafia a escolher a porta estreita pela qual não passam o nosso orgulho, a nossa hipocrisia, a nossa justiça própria e tantas outras coisas próprias de nossa humanidade caída, de nossa religiosidade sem espiritualidade. Pela porta estreita do reino não passa o amor ao dinheiro, não passa o amor ao poder, não passa o orgulho religioso, não passa o preconceito que classifica e despreza as pessoas. Não passam também a falta de misericórdia. Não passa a falta de generosidade. Não passa a santidade farisaica que alimenta o orgulho e que torna o coração do homem duro. Essas coisas passam facilmente pelas falsas portas estreitas que nós próprios construímos. Elas normalmente são largas o bastante para a presunção humana e pequenas demais para a graça divina. Quando nós andamos com Jesus, nós somos conduzidos à verdadeira porta estreita em inúmeros momentos e diante dela nós temos que abrir mão de ideias, de posturas, ideologias, atitudes e comportamentos. A porta estreita do Evangelho é sempre algo que vemos diante de nós e não dos outros. Diz respeito à nossa própria vida e não à vida do nosso próximo, pois ela não é critério para julgarmos a vida dos outros, mas, sobretudo, um discernimento para mudarmos a nossa própria vida. A porta estreita não pode ser usada contra ninguém, senão contra nós mesmos.
jamais saberemos com certeza se os outros passaram ou estão passando por ela. Nós só podemos saber sobre nós mesmos. Se temos nos submetido a Deus diante dela. Mas como saber? Toda vez que passamos por ela, pela porta estreita do Evangelho que nos conduz à vida, nós diminuiremos, reconheceremos mais a nossa fraqueza, nos converteremos mais ao amor, ao serviço, à misericórdia, à justiça. Nós morreremos um pouco mais para nós mesmos e viveremos um pouco mais para Deus e para o nosso próximo. Pois é, não tenha medo não, meu irmão. Não tenha medo da porta estreita não. Tenha medo da visão estreita que oculta a beleza e a amplitude do Evangelho de Cristo diante de nós. Deus abençoe sua vida. Deus guarde e proteja de todo mal a sua família. Grande abraço.